Mais de 1.600 medidas protetivas foram pedidas pelo aplicativo Maria da Penha Virtual só no primeiro semestre desse ano. Parlamentares lançam frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Plenário aprova projeto que cria regras para o reconhecimento fotográfico nas delegacias. E Palácio Tiradentes inaugura a exposição do artista tetraplégico Marcelo Cunha, que faz pinturas com a boca. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 1.600 medidas protetivas foram solicitadas através do aplicativo Maria da Penha Virtual. O número já é quase igual ao total de pedidos feitos em 2022. Os dados foram divulgados pelo criador do aplicativo na reunião da CPI da violência cibernética contra as mulheres nesta quinta-feira na Alerj. De acordo com Rafael, o aplicativo foi criado para a capital durante a pandemia em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio e depois repassado para todo o estado com o apoio da Alerj. Com ele, a própria mulher vítima consegue solicitar a medida protetiva de forma mais rápida e sem a necessidade de ir até uma delegacia ou a justiça. Ele destacou que, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ainda há muito medo por parte das mulheres em procurar uma autoridade policial. E em 2022, das 18 milhões de mulheres que sofreram violência doméstica no país, apenas 14% denunciaram em uma delegacia especializada e cerca de 1% apenas fez o registro de ocorrência em outra delegacia policial. A Lei Maria da Penha permitia desde o início que a mulher possa pedir a protetiva por si mesma. A gente apenas criou um canal de fácil acesso para ela. Inclusive, mulheres com deficiência visual podem utilizar o aplicativo para conseguir ter a medida protetiva em menor tempo do que o tempo convencional pela delegacia ou realmente pelo advogado, né? Enfim, pelo Ministério Público. A gente consegue agilizar essa proteção a partir do Maria da Penha Virtual. É claro que precisam atualizações, melhorias constantes de um sistema como esse, para a gente conseguir ofertar um sistema mais acessível e também mais efetivo em relação a direitos das mulheres. Ainda de acordo com Rafael, além das medidas protetivas, também é fundamental oferecer tratamento psicológico a essas mulheres, com mais centros especializados de atendimento e políticas públicas nesse sentido, além da criação de uma nova medida protetiva que impeça a disseminação do conteúdo indevido nas redes e garanta à mulher vítima de violência cibernética essa proteção virtual também. A gente tem a importância do Centro de Atendimento à Mulher, tem nomes diferentes, né? CRAN, CEAN, CIAN, mas de fato são portas de entrada nos municípios, né? São mais próximos para as mulheres, em que elas podem obter ali atendimento social, jurídico e psicológico também, para inicialmente não só uma denúncia, mas também facilitar essa proteção da mulher. E a medida protetiva, existem várias já previstas na Lei Maria da Penha, dentre elas proibição de contato, de frequentação do mesmo lar, né? Também outros locais da vítima, afastamento do agressor do lar, mas não tem ainda essa medida protetiva para a proibição, por exemplo, de retirada, no caso, fazer retirada do conteúdo indevido que o agressor colocou nos meios virtuais. Em relação à violência política contra as mulheres, a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e autora do Mapa da Violência Política de Gênero em plataformas digitais, informou que as mulheres são muito mais atingidas nas suas vidas pessoais do que os homens, e o insulto e a invalidação são as principais ofensas encontradas nas principais mídias digitais. Apesar dessa análise, ela também destacou a dificuldade de acesso aos dados das plataformas e lembrou que é preciso construir um diálogo mais direto com essas empresas para gerar cada vez mais transparência e minimizar a violência nas redes. Eu acho que a Alerj ela tem um potencial muito grande no sentido de justamente propor esse diálogo, de procurar construir essa relação um pouco mais direta com as plataformas e com as respectivas gerências dessas plataformas, né? Porque vão ser as plataformas que vão passar para a gente os dados sobre aquela violência, de que modo ela ocorre, e aí a gente calcula o volume, a gente calcula as dinâmicas dos agressores, a dinâmica da violência. Então, sem isso, a gente não consegue apontar
a existência da violência. A gente não consegue criar materialidade nesse sentido. Relatora da CPI, a deputada Índia Armelau, lembrou que, ao buscar esse diálogo junto às plataformas, é preciso definir um protocolo de punições que seja para todos, independente da ideologia política. Para ela, não se pode punir apenas um lado por publicar fake news ou discurso de ódio nas redes. Minha maior preocupação é justamente essa, a gente acabar colocando uma ideologia política num crime. Então a gente não pode, crime é crime. Se a gente vai falar sobre discurso de ódio, não interessa se é direita, esquerda ou centro. Então quem me acompanha sabe, eu tenho minha ideologia, mas eu defendo o que é certo. Então se você me culpa por falar a palavra A, você também tem que culpar uma outra pessoa por falar a palavra A. Então eu queria deixar isso bem claro, porque quando a gente abre a discurso de ódio, o que é discurso de ódio hoje? Acho que a nossa maior preocupação aqui é conseguir fechar o que é esse discurso de ódio. E quando a gente conseguir fechar, a gente vai poder usar. A gente não pode ficar usando isso como vírgula. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, falou da importância dos estudos e dados apresentados e informou que o grupo ainda vai ouvir a Procuradoria da Mulher e buscar a regulamentação e a proposição de leis que possam ajudar a melhorar as medidas protetivas e o atendimento às vítimas. E eu acho que o próximo passo, e isso foi dito aqui pelo Dr. Rafael, do aplicativo Maria da Penha, é a gente buscar no Congresso uma medida protetiva específica para os casos de crimes cibernéticos, né? Que é a medida da retirada imediata do ar daquela imagem ou daquela manifestação por escrito ou da manifestação verbal. Então, acho que daqui para frente a gente vai trazer a Procuradoria da Mulher, e a gente vai trazer a Procuradoria, que já trata hoje no Congresso Nacional sobre a questão da violência política de gênero, vai ouvir também o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e outros pesquisadores que tratam sobre esse assunto. A CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias ouviu a representante de um instituto que oferece assessoria jurídica gratuita para pessoas negras presas injustamente. O IDPN, Instituto de Defesa da População Negra, foi fundado em agosto de 2020 e já atuou em 15 casos de homens negros presos com base em reconhecimento fotográfico. A advogada apresentou 7 casos e detalhou como o Instituto trabalhou para reverter as prisões injustas. Em comum, em todos os casos, erros nas investigações da Polícia Civil, nas acusações do Ministério Público e nas decisões da Justiça. Todos esses casos, o que aconteceu repetidamente foram procedimentos irregulares de reconhecimento fotográfico ou pessoal em sede policial, que foram corroborados pelo Ministério Público, depois eles foram chancelados pelo Judiciário, e é isso principalmente que eu aponto aqui, essas irregularidades que acontecem nos procedimentos, esses arbítrios que são praticados desde o momento da prisão até uma eventual condenação. A presidente da comissão, deputada Renata Souza, considerou a apresentação esclarecedora e quer continuar ouvindo vítimas das prisões irregulares. A CPI também vai receber na próxima semana uma perita da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que se um processo ele já começa equivocado no início, que é exatamente na maneira de fazer o reconhecimento fotográfico, a gente tem outras arbitrariedades resultantes de uma primeira arbitrariedade. Então, eu não tenho dúvida que esmiuçar os procedimentos da apuração criminal numa lógica que é equivocada demonstrou para a gente o quanto que isso reforça que o sistema todo de justiça cometa e perpetue esse mesmo erro. Parlamentares americanos visitaram nesta quinta-feira os espaços onde os deputados estaduais atuam. Eles participaram do Simpósio Internacional de Líderes Legislativos, que acontece até domingo no Rio. A primeira visita foi no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa. Os 150 parlamentares foram recebidos pela deputada Tia Ju e por funcionários. Eles conheceram o plenário e se sentaram em cadeiras por onde passaram deputados tanto da Câmara Federal, quando o Rio era a capital do país, e também da Alerj. Ficaram encantados com o mobiliário original, com a arquitetura e a enorme cúpula. Também visitaram o saguão de entrada que leva o nome do presidente Getúlio Vargas. Pelas escadarias do palácio, foram para o Salão Nobre, totalmente restaurado. Mais uma das relíquias que deixaram os deputados americanos surpresos.
É uma honra para a Subdiretoria de Cultura receber uma comitiva internacional, conduzida pela grande deputada Tia Ju, para conhecer a história do Legislativo Fluminense, a história do Palácio Tiradentes. Então foi um prazer para a gente, nessa manhã de setembro, receber essa comitiva e apresentar um pouco da nossa história política, da nossa história social e da arquitetura desse palácio. Após conhecerem o Palácio Tiradentes, a comitiva estrangeira seguiu a pé pelas ruas do centro do Rio até a nova sede da Assembleia Legislativa. No plenário novo, eles voltaram a ocupar as cadeiras dos deputados fluminenses, conheceram um pouco da rotina e participaram do expediente inicial. É quando os parlamentares têm espaço para falar de qualquer assunto. O presidente da NCSL, a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais, com sede nos Estados Unidos, recebeu a moção de aplausos e louvor. Brian Patrick Kennedy disse que ficou impressionado com o Palácio Tiradentes e com a estrutura da sede nova da LERJ. Ele destacou o sistema totalmente digital de presença e de votação. No final da visita, em celebração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, os deputados americanos assistiram à apresentação da bailarina Yasmin da Silva, de apenas 9 anos, que tem autismo. E conheceram a história do estudante Henrique Carvalho, de 14 anos, também autista, que fez um resumo de como passou a lidar com o transtorno desde a infância. Ele contou que descobriu ainda criança talento para o desenho e hoje se dedica às histórias em quadrinhos. Foi muito bonito ter a oportunidade de demonstrar isso para uma plateia internacional, para mostrar que o talento destas crianças, da criança e do adolescente, ele pode chegar ao mundo, né? Mesmo com a sua limitação, com a sua diferença. Então nós temos a obrigação, como parlamentares, como sociedade, fazer com que de fato esse mundo seja cada vez mais inclusivo, seja cada vez mais acessível, para que esses talentos sejam multiplicados. Para a deputada Tia Ju, a presença dos deputados americanos é de extrema importância para conhecerem o trabalho dos parlamentares do Estado do Rio. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem sido muito procurada por outras assembleias do mundo. E isso nos chamou a atenção. Quando a NCSL, que é a União dos Legisladores Americanos, nos comunicou que estariam sediando aqui um evento deles, logo nos pediram se era possível apresentarmos o Palácio Tiradentes, a Assembleia, o nosso processo legislativo. E, é claro, abrimos as portas para receber, fazer troca de experiência, mostrar o que nós estamos fazendo aqui no Rio, enquanto democracia também, e eles poderem contribuir conosco. E nós estamos, de fato, contribuindo para o evento que eles estão sediando aqui no Rio. Então, está aí os parlamentares americanos do norte, sul, leste, oeste dos Estados Unidos, desfrutando, entendendo e compreendendo a nossa Casa Legislativa. No Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a Assembleia Legislativa do Rio lançou uma frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, pode atingir 1% da população. O objetivo é discutir, defender e apresentar propostas para aprimorar políticas públicas e promover debates sobre o tema. No estado do Rio, a projeção é de que 160 mil pessoas vivam com autismo. Na avaliação da presidente da frente, deputada Carla Machado, mesmo com os avanços em relação ao diagnóstico, leis e projetos vinculados, a falta de assistência permanece. A causa do autista, ela é por demais importante, até porque representa praticamente 1/4 da população mundial. Nós temos visto aí o aumento de casos e não temos um censo ainda que possa quantificar. Mas é uma causa que é de toda a sociedade, de todo legislador, independente da bandeira partidária. Eu acho que a frente parlamentar em defesa da pessoa com autismo vai ajudar muito nessa união de esforços, porque a gente vê que são muitas as leis que tratam do assunto em todos os âmbitos,
mas nós precisamos fazer com que elas realmente aconteçam, que elas saiam do papel. Durante o lançamento da frente, foi distribuída uma cartilha detalhando conceitos, orientações e direitos de pessoas com transtorno do espectro autista. O material foi elaborado pela neuropsicopedagoga Rosa Trindade Ribeiro, que foi diagnosticada como autista nível 1. Ela fez questão de frisar que o autismo não é uma doença, enalteceu o papel das famílias no tratamento, a necessidade de inclusão real nas escolas e reforçou que a frente tem ainda um longo caminho a ser percorrido. Muito precisa ser feito no sentido principalmente de regulamentar as legislações que já estão vigorando, fomentar iniciativas para novas legislações, aprovar projetos de lei já em tramitação aqui na Alerj, e em outras instâncias também a nível nacional, porque hoje nós temos aproximadamente 203 milhões de brasileiros e desses, 1/4 aproximadamente são pessoas com algum tipo de deficiência pelo censo de 2010 e que nós vamos provavelmente reconhecer que o número é ainda maior no último censo, que nós só vamos conhecer o resultado em 2025. Estima-se que a cada 36 nascimentos, uma pessoa seja autista, um bebê seja autista. Para o presidente da Federação das APAES do Rio de Janeiro, Hélio Loureiro, que é pai de autista, a iniciativa da frente merece destaque. A iniciativa é extremamente válida, necessária e vai atender a uma lacuna que é o conhecimento público dos direitos e daquilo que o poder público pode fazer em favor desse número sempre crescente de autistas que batem as portas, inclusive da APAE, em busca de ajuda. A iniciativa hoje aqui homenageada, preconizada, vai abrir espaços frente àqueles que não nos conhecem, porque ainda sofremos de uma certa invisibilidade. A desembargadora e presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Rio, Regina Lúcia Passos, parabenizou a iniciativa e reforçou que é preciso se manter sensível a esta luta. E essa luta está apenas começando, trazendo essa visibilidade, a educação inclusiva, enfim, vários instrumentos para que a verdadeira acessibilidade, que é a que conduz à inclusão social verdadeira, ela possa graçar. E a acessibilidade, nós sabemos, tem várias dimensões. A primeira delas é a atitudinal, é a mudança de atitudes. Conosco mesmo, dentro de nós. Deputados presentes à cerimônia reforçaram apoio à causa. O vice-presidente da Casa, Pedro Brazão, lembrou que é preciso pôr fim à invisibilidade que cerca o autismo. E nós temos projetos de lei, que a educação, que a gente prepare as professoras que possam atender esses alunos que são superdotados, são alunos que têm uma capacidade muito grande. Meu irmão também, o deputado Chiquinho Brazão, tem um projeto maravilhoso em Brasília, sobre ter o passaporte dos autistas, que é importantíssimo, quando viaja. A família viaja e muitas das vezes o mundo não conhece ainda, A cerimônia contou com a apresentação de crianças da Casa Pedro de São João da Barra. Com música e dança, eles alegraram o ambiente do plenário, lotado com representantes de várias instituições, do Legislativo, Executivo e Judiciário. Um dos momentos mais emocionantes, no entanto, foi quando a mãe de uma criança autista fez um apelo para que as autoridades pudessem ajudar em um impasse relacionado à suspensão do atendimento de uma operadora de plano de saúde. Leda Mariana chorou ao relatar as dificuldades que vem enfrentando, mas vê com esperança a atuação da frente parlamentar. A Unimed Rio, que é o plano de saúde que nos atende, está há 8, 9 meses sem repassar o pagamento para as clínicas. Então, as clínicas foram atendendo a gente de forma voluntária para receber, pagando os funcionários para que não perdesse os funcionários, porém chegou uma hora que a fonte secou e não tem de onde tirar. Então, ela precisou dispensar os funcionários e os nossos filhos estão sem terapia. Para quem está aqui, que é pai, mãe, atípica, os profissionais entendem que o autista ele tem uma rotina e quando quebra esse vínculo terapêutico, quando os filhos estão em casa, as crises vêm, a desregulação vem, eles acabam perdendo toda aquela evolução que eles foram tendo, eles começam a regredir. E é muito sofrido para a gente, enquanto pais, estar aqui brigando por algo que é um direito nosso. A gente só quer que os nossos filhos
sejam atendidos. A gente quer que, de fato, os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista sejam válidos. Ao fim da cerimônia, parlamentares presentes e autoridades receberam uma homenagem entregue por crianças autistas. Segundo dados da última pesquisa da Organização Mundial da Saúde de 2019, mais de 700 mil suicídios foram registrados no mundo, isso sem contar os episódios subnotificados. Com a ideia de trabalhar na prevenção ao suicídio, o Departamento Médico da Alerj realizou palestras sobre as práticas de cuidado e autocuidado em saúde mental. O Setembro Amarelo é dedicado à campanha contra o suicídio. Em 2023, o lema é "Se precisar, peça ajuda". Com esse objetivo, foi realizada a palestra na Alerj para ouvir e transmitir aos participantes a importância do conhecimento na área. Nosso objetivo é fornecer informações de promoção de saúde, que é o que a gente se propôs a fazer hoje, mostrando que qualquer um pode acolher e identificar quem está precisando de suporte, ouvir e dar um encaminhamento para os profissionais de saúde qualificados para poder diagnosticar e promover um tratamento. As questões de saúde mental têm se tornado questões de todos, questões do dia a dia, e o principal objetivo é que as pessoas sejam estimuladas a falar com naturalidade, porque a questão de saúde mental não é uma questão só do outro, ela é uma questão de cada um de nós. Nós procuramos passar essa mensagem, uma mensagem que fala tanto do compartilhamento da própria experiência, como da possibilidade da escuta da experiência do outro. Com as presenças do psiquiatra e professor da UERJ, Hélio Antônio Rocha, do psicólogo Wagner Vaz e da voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida, Maria das Graças Araújo, a reunião trouxe informações sobre o suicídio, considerado uma questão de saúde pública. Se a gente considerar o tamanho da população e o número de tentativas de suicídio que acontece, o suicídio está entre as principais causas de morte entre a população brasileira. Se a gente considerar a faixa etária, é uma causa de óbitos entre pessoas idosas, entre jovens, que é importante e que precisa de cuidado. Se a gente aumentar o acesso a tratamento a transtornos mentais como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, uso problemático de álcool e drogas, e a gente dá acesso a esse tipo de cuidado à população, a gente pode evitar tentativas de suicídio e suicídios consumados. Saber ouvir a pessoa que já tentou se suicidar ou que pensa no ato. Saber ajudar, prevenir, ouvi-la para se evitar o pior. Por isso, a interação vai ajudar a quem precisa de um apoio. A escuta, qual é o peso da escuta? Eu me interesso. Eu quero ouvir a sua história, eu quero ver a sua versão da história. Então isso é muito importante, porque cada indivíduo constrói o mundo de uma maneira muito peculiar. Podemos ter consensos em relação a esse conceito de mundo, mas cada um vai estabelecer uma relação com esse mundo de uma maneira muito peculiar. E é isso que faz a diferença, é isso que, de repente, torna as pessoas muitas vezes vulneráveis a certas condições, a certas pressões, a certos desafios. O CVV tem 61 anos. Realiza um trabalho sem fins lucrativos de voluntariado. No estado do Rio, está na capital, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Resende e em Volta Redonda. O nosso trabalho é um pronto-socorro emocional. É prevenção do suicídio, mas através do acolhimento. É saúde emocional, que nós estamos preocupados com todas as pessoas. Então, eles nos falam de dores, sofrimento, solidão, mas até de alegria, né? Quem passou de ano, quem foi promovido, nós somos pessoas sociáveis, precisamos nos comunicar. E o CVV está ali 24 horas no telefone 188 para a pessoa que queira nos procurar. Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares votaram o projeto que estabelece os procedimentos que devem ser adotados por agentes da Polícia Civil durante as investigações para o reconhecimento de suspeitos. Para evitar erros e injustiças, a proposta determina que a prisão
só seja efetuada se houver fortes indícios e não apenas o reconhecimento através de fotos. Fica determinada também a realização do cruzamento de dados fornecidos pelas operadoras de telefonia, além da verificação do cadastro funcional do investigado. A matéria assinada pelos deputados Carlos Mink e Luiz Paulo foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Centenas de casos de injustiça flagrante, sobretudo jovens negros. Pessoas presas porque alguém viu uma fotocópia tirada da internet. Racismo, mas é preguiça investigativa. O Rio de Janeiro é o estado da federação que tem o menor percentual de resolução de crimes. Então, o nosso projeto é contra a prisão por reles reconhecimento, mas diz como deve ser, baseado inclusive numa resolução do Conselho Nacional de Justiça do ano passado. O deputado Carlos Mink teve a habilidade de construir um consenso. Eu trabalhei muito nesse substitutivo. A CCJ foi fundamental e uniu todas as correntes ideológicas, porque o substitutivo foi aprovado por unanimidade na CCJ, não teve nenhum voto divergente nas comissões, não teve pedido de verificação de quórum, então foi aprovado por unanimidade. E com isso, você não vai acabar com injustiça devido ao racismo estrutural, mas pode minorar essas injustiças, né? E que as investigações sejam de fato feitas e não de forma simplificadas. Tendas violetas contra a violência sexual feminina podem passar a fazer parte de eventos culturais realizados em espaços públicos no estado do Rio. As tendas são um espaço para acolhimento às vítimas que denunciam abuso sexual, assédio e importunação sexual nos eventos. Esses espaços também devem falar sobre a importância do consentimento antes de toda e qualquer interação sexual, além de distribuir materiais informativos sobre a prevenção da violência. A proposta assinada pela deputada Renata Souza foi aprovada e segue para análise do governador. Muitas vezes essas mulheres não se sentem acolhidas ou asseguradas no seu direito de curtir uma noite, de curtir um evento de maneira tranquila, porque são importunadas sexualmente. A gente já teve caso, inclusive, de estupros em eventos que deveriam ser eventos que garantiriam ali a segurança dessa mulher. Então, é um salto de qualidade, a gente espera que seja aplicado, de fato, no estado do Rio de Janeiro, para que as nossas mulheres, não é? O estado do Rio de Janeiro, que é exemplo no mundo inteiro, mas em especial a cidade do Rio de Janeiro, que é cartão postal, precisa garantir esse direito à dignidade das mulheres, que elas não sejam violentadas, importunadas sexualmente. O Rio pode ganhar o programa Oásis Alimentar para ampliar o acesso da população à alimentação saudável. A iniciativa da deputada Dani Balbi tem o objetivo de identificar as áreas urbanas e rurais onde a população tenha dificuldade de acesso aos alimentos para ampliar a oferta de restaurantes populares e estimular a criação de feiras livres em parcerias com cooperativas e agricultores familiares, criar um programa de incentivo a mercados de pequeno porte e fomentar a criação de hortas comunitárias. O projeto aprovado segue para a análise do governador. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção e tratamento ao câncer coloretal. A ideia da deputada Tia Ju é conscientizar a população e garantir o tratamento adequado da doença. Entre as medidas propostas estão a promoção de campanhas informativas, ampliação dos serviços de saúde, garantia de realização de colonoscopias e o estímulo à pesquisa científica. A proposta, que também é assinada por outros 11 deputados, foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. O Detran pode passar a ter um prazo máximo de até 45 dias para marcar as provas práticas de direção para os alunos que querem tirar a primeira carteira de habilitação. Segundo a proposta apresentada pelo deputado Jari Oliveira, o órgão tem demorado até 3 meses para marcar essas provas após a solicitação dos centros de formação de condutores. Ainda segundo o texto, o aluno que não tiver o prazo cumprido vai poder pedir o ressarcimento das taxas pagas ao Detran.
O projeto aprovado em primeira discussão vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Já o deputado Daniel Librelon apresentou proposta para que o governo do estado divulgue em todos os meios de comunicação do Poder Executivo a existência e o acesso ao portal de desaparecidos, ferramenta criada pela Polícia Civil que permite a consulta de fotografias e informações de pessoas desaparecidas no estado. Segundo o projeto, o site desaparecidos.pcivil.rj.gov.br e os canais de contato da Delegacia de Descoberta de Paradeiros devem ser amplamente divulgados para facilitar e ampliar o acesso da população às informações que possam levar a polícia a elucidar esses casos. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, inaugurou nesta quinta-feira a exposição Homens do Campo e Outros, com obras do artista Marcelo Cunha, que faz pinturas com a boca há quase 30 anos, quando ficou tetraplégico em um acidente. São 29 obras expostas nos corredores do Palácio Tiradentes, todas pintadas com técnicas elaboradas pelo artista, que ilustra o trabalho de pessoas que vivem no campo, nas colheitas e outros temas captados por ele, como momentos do esporte paralímpico. E para homenagear a antiga sede do Poder Legislativo, Marcelo Cunha deu os últimos retoques no quadro que retrata o Palácio Tiradentes. O pintor lembrou que o local faz parte da história dele, já que participou de uma exposição 20 anos atrás. É uma emoção muito grande retornar a essa instituição que me deu o privilégio de demonstrar o meu trabalho algumas vezes. E uma delas aconteceu quase 24 anos atrás, quando eu tive uma mostra individual. Eu estava bem ali no início, né? E eu fico muito feliz de não ter parado. É uma data simbólica, né? É o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E aqui a gente consegue militar através da arte e indicar caminhos onde as possibilidades são reais. O artista, que é integrante da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, ficou tetraplégico após um acidente em 1991, enquanto mergulhava em uma cachoeira. De lá para cá, já foram cerca de 250 obras produzidas. E o risquismo é uma marca que permeia a coleção. Uma técnica desenvolvida por Marcelo, que tem como característica riscos multidirecionais sobre a tela e que exige paciência e dedicação. O risquismo foi um anseio que eu nutri há alguns anos, que era fazer algo diferenciado, que começou, na verdade, em 2003. E desde então a gente vem, né, desenvolvendo essa técnica impressionista de pintura, que é muito interessante, porque ela é desafiadora, porque exige muita paciência, dedicação, resiliência. O que, se tratando de inclusão da pessoa com deficiência, eu acho que em todas as áreas é primordial, né? Não se vergar diante dos desafios. E para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar. A exposição é também uma forma de falar sobre inclusão, como conta a diretora de Cultura da Alerj, Fernanda Figueiredo. É uma honra para a Subdiretoria de Cultura e para o Palácio Tiradentes abrir as portas para um artista tão incrível como Marcelo Cunha, né? Que tem essa técnica única, que desenvolveu essa técnica de pintar com a boca, né? Após um acidente em 1991. Então, assim, na data tão simbólica de lutar, né? Da luta com a pessoa com deficiência, a gente abrir as portas para falar disso, para falar desse tema, para abordar, a conscientizar a população da importância da inclusão. Eu acho que o mais importante dessa exposição hoje aqui é a gente mostrar a importância da cultura inclusiva. A mostra ficará em cartaz até o dia 4 de outubro, das 10 da manhã às 5 da tarde, e a entrada é gratuita. Essa é mais uma ação da Alerj em defesa e apoio às pessoas com deficiência. O presidente Rodrigo Bacelar, sempre preocupado com as causas das minorias, das pessoas com deficiência, pediu para que a gente representasse ele nesse ato e abrisse não só para o Marcelo, mas para todos aqueles que defendem a causa, as portas da Alerj, as portas do gabinete parlamentar do deputado, para que projetos de leis possam ser feitos, para que a gente discuta as causas
cada vez mais com mais veemência, defendendo essa necessidade nos dias de hoje. A nova alternativa de produzir arte pintando com a boca, além de se tornar a sua profissão, permitiu que Marcelo retomasse a realização dos seus sonhos. Já foram vários países visitados, levando a arte dele, que ainda vê um futuro muito produtivo pela frente. Os desafios vão existir, quer nós paremos ou não. Eu acho que é tudo uma questão de escolha. A minha escolha foi continuar seguindo. E de todas as possibilidades que eu tenho, quer seja através da arte, pintando meus quadros, através dos livros que eu escrevo, das palestras, meu objetivo é sempre dizer para as pessoas: agarrem todas as possibilidades. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.